Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu vou esperar um pouquinho. Muito boa noite a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Vou dar um minutinho aqui para todo mundo entrar, para a gente iniciar a live. Já vou chamar a Val. Espero que vocês estejam todos muito bem, iniciando uma segunda-feira maravilhosa. Eu, ao contrário de quem vive a síndrome da agenda lotada, hoje eu tirei o dia para mim. Né? Vou começar a semana amanhã. Então, sejam todos bem-vindos. Estou aqui contando um minutinho. Chegaremos lá. Eu tenho algumas perguntas já, inclusive, de algumas pessoas que mandaram. Quero que vocês fiquem à vontade para mandar, por favor, as suas perguntas. O que vamos falar aqui? A Val vai falar um pouquinho sobre... A Val vai dissertar. Quem é a Val, né? Eu já passei para vocês aí. A Val, ela é jornalista, mas com uma empresa de comunicação e há muito tempo trabalha principalmente... fazendo imagem de executivos, né? Trabalhando a imagem de CEOs, além de fazer comunicação integrada dentro das organizações. Junto com ela, que é uma parceira, nós estamos fazendo também as constelações organizacionais, ou seja, resolvendo os problemas de forma de forma sistêmica dentro das organizações. Então agora vou chamar a Val. Deixa eu ver aqui onde que ela tá. Deixa eu ver. Tá aqui. Vou entrar pelo aqui, a Val. Vamos lá. Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos. Gente, aviãozinho aí pro pessoal. Vamos pôr os aviãozinhos. Oi, Val. Eu já vou tirar aqui. Tudo bom? Já vou tirar os letreiros aqui. Acho que você tem que arrumar um pouquinho o seu... Acho que agora melhorou, né? Sim, ficou legal. Pronto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Acho que esse letreiro tá bom assim, não tá te atrapalhando não, né? Não tá não. Senão eu vou desligar os comentários. Aqui eu não queria desligar os comentários para que todos pudessem colocar suas perguntas, ser um pouquinho mais interativo, que nós vamos procurar fazer essa live de uma forma bem objetiva. Então, gente, coraçõezinhos, cada um mandando para 10 pessoas aí, porque quem nunca, né, fez o papel da agenda lotada do carimbador maluco, do coelho, né, do coelho do Alice do País das Maravilhas, tô correndo. Quem nunca? Só que isso é, na verdade, uma repetição sistêmica, né? Além do que provocar coisas não muito boas na nossa saúde mental e física. Então, eu já apresentei a Val e eu queria que você falasse um pouquinho, Val, sobre isso. Eu tenho algumas perguntas aqui que as pessoas mandaram ao longo do dia e vocês fiquem à vontade para fazer mais algumas. Val, é com você. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Val Ruiz, como a Cris falou, tenho uma agência de comunicação, cuido aí da comunicação corporativa, não só dos CEOs, mas também das empresas, né? E conheço a Cris há muito tempo, e aí a gente começou a namorar, e aí eu falei, puxa, isso aí tem tudo a ver com o ambiente corporativo. E aí a gente repaginou. Para quem inova, né, Val? Você é uma inovadora, eu vivo inovando. Vamos fazer esse negócio funcionar, porque esse negócio funciona. Exatamente. E aí a gente pariu o piso, que é a prática integrada e sistêmica organizacional. Nada mais é do que o olhar sistêmico para todos os acontecimentos dentro do ambiente corporativo. E, claro, para as lideranças, porque é de cima para baixo que a empresa acaba sendo comandada. E aí, então, dentro desse... Apesar de que... É de cima para baixo que a empresa é comandada. Apesar de que existe todo um sistema que tem que ser olhado de baixo para cima. Exato. Porque... Então, é muito legal. Então, porque, na verdade, quem dá o tom, no caso, para olhar para como a sistêmica daquela empresa está caminhando, é claro que é o CEO. É ele que
comanda a história toda. E muito do que ele carrega no sistema dele, ele vai trazer para o sistema da empresa que ele lidera. E aí ele vai atrair dentro desse sistema uma série de questões que são pertinentes a ele mesmo. Então, aí a gente separou para falar de um tema que é muito comum na vida dos executivos, que é a agenda. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou casada há 25 anos com um executivo que vive de agenda lotada. Tem festa esse ano, né, Val? Mais ainda, com essa pandemia, eu pensei que a coisa fosse ficar mais tranquila. Não, ele senta às 8 da manhã e sai às 8 da noite. Então, é um negócio que eu até brinco com ele. Eu falo, não, você está valorizando o passe. Não é possível que alguém tenha uma vida desse jeito. Não, mas assim, não é só você que está convivendo com um executivo dentro de casa, mas... E não é só os executivos, gente. É o executivo de CEO, de diretoria... E as lideranças a seguir, as gerências, as superintendências, gente, está todo mundo dobrando muito mais, porque a cobrança está maior. E nisso a agenda tá ficando apertada. E a agenda pessoal nesse processo está sendo enforcada. Tá bem complicado. Então a gente precisa achar um meio termo para tudo isso. Desculpa, Val, segue. Imagina. E aí é isso que a gente tem olhado e tem percebido que, assim, é bem curioso. E aí eu falei, bom, deixa eu conversar com algumas lideranças para eu entender se eu que estou de fora vejo assim ou se não. E aí eu tive algumas surpresas. Eu percebi que alguns deles já estão, digamos, num nível mais avançado, num modo mais avançado, e que eles estão se permitindo. Então, muitos assim, não, depois, na sexta-feira, depois do almoço, só faço reunião se for vida ou morte. Se não, faço uma sexta livre. Eu não marco reunião na hora do almoço de jeito algum. Meu dia começa às 8 e termina às 5. É a última reunião do dia às 5. Tem alguns que já estão nesse estágio, que é uma coisa bacana. Outros ainda não conseguem nem enxergar o quanto isso faz mal. E nesse grupo eu encaixo meu marido. Quando eu fui conversar com ele para entender... Ele está assistindo a live? Eu não vi ele entrar. Não sei se está, deve estar trabalhando. Fica a dica, hashtag fica a dica, Maurício. Está lá, fazendo reunião. Então, ele falou, não, mas eu não tenho nenhum tipo de problema, não, e não sei o que. Eu falei, não, então, por que você resolveu pôr a almofadinha na cadeira? Porque as costas estão doendo. Por que as costas estão doendo? Porque essa agenda está pesando sobre os seus ombros, né? Então, perceba, são sinais muito sutis e que vocês vão achando que faz parte da rotina e que se não for assim, eu não estou trabalhando. Então, Val, você falou... ritmo. Val, você falou uma coisa que foi uma das perguntas que veio durante o dia. Na verdade, umas 3 ou 4... eu compilei aqui na mesma perguntinha, tá? Se não faço assim, ou se não rola desse jeito, parece que não estou trabalhando. Então, aí, Cris, eu te pergunto, eu acho que vale a pena a gente olhar para esse assunto, para esse tema, sob a ótica mesmo da sistêmica. Porque ainda muitos executivos acreditam, tudo bem, a corporação é um rolo compressor, tá difícil, esse momento de pandemia apertou todo mundo, eles estão tendo que se reinventar para conseguir fazer a empresa ter os mesmos lucros, enfim, não tá fácil para ninguém. Mas por que alguns já conseguem abrir um espaço e falar, esse espaço é meu, nem que for para eu ficar sentado olhando para o teto, e outros, a agenda absorve de tal forma que a pessoa, se bobear, não consegue fazer xixi durante o dia. E aí vai ter um problema na bexiga. Né? Olha, eu vou falar sistemicamente sobre isso, mas aí você já está falando uma coisa, Val,
que é muito interessante, né? Porque alguns que já estão conseguindo estabelecer os horários, lógico, sem ficar naquela limitação, é das 8 às 5, vou derrubar o lápis. Não é desse jeito. A pessoa só se organizou, porque pode ser que das 5 às 8, ela vá pensar, ela vai trabalhar em cima de um projeto, ela vai ficar, enfim. Eu pergunto para você que tem agenda lotada, que não para um minuto, como é que você cria? Como é que você cria? Em que momento você tem os insights? Em que momento se dá o seu processo criativo? Gente, em que momento, né? O que acontece? Uns 5 anos atrás, porque faz tempo, eu constelei uma pessoa dentro de uma empresa, foi sensacional. E essa pessoa foi chamada pela diretora, a diretora me chamou, né, e falou, Cris, é só você, porque senão eu vou perder este talento. Eu acredito que só você vai conseguir dar jeito nisso, porque a pessoa não é possível, porque a pessoa é competente, porque a pessoa se posiciona, porque a pessoa é justa, porque ele tem um processo criativo, mas a pessoa não dá o melhor para o time, é super quadrado, né? E agenda, porque então está se fechando num quadrado, às vezes até ficando com um pouco de mau humor, e mau humor é um jeito que você encontra de não se relacionar e que ninguém vem encher o raio do seu saco, né? Então você vou ficar de mau humor, aí ninguém enche o saco, né? E nessa constelação, nós levamos em loco as constelações, foi muito interessante, porque o cara estava lá porque ele não tinha opção. Então, ele não queria constelar, ele não tinha opção. Mas, na primeira conversa que eu fiz com ele, ele se abriu e nós fomos para uma outra sala onde a constelação estava, onde nós montamos a constelação. E foi uma coisa impressionante. Como todas as outras, ao longo de todos os tempos, quando as pessoas vêm me procurar por questões profissionais, sempre cai na mesma situação. Meu pai fazia assim. Meu pai era um coronel do exército. Ele cuidava da casinha de armamento do exército do Rio de Janeiro. Então, olha a responsabilidade. E o cara estava ali, o cara tinha uma agenda, ele tinha uma responsabilidade. Se ele não estivesse fazendo aquilo, ele não estava no posto dele. Então, ou ele estava de folga, mas ele tinha que voltar correndo. E este homem, ele não sabia fazer diferente, ele tinha que estar no posto, ele tinha que estar com responsabilidade, ele tinha que estar sendo aquele coronel. Ele tinha que estar sendo aquele coronel. Então, tem muitas coisas, Val, que eu falo, eu coloco, que é assim, a era industrial já saiu, já deveria ter saído da gente, mas a gente não saiu da era industrial. Algumas pessoas não saíram da era industrial, onde tinha aquela agenda, e você tem que estar lá, e você tem que estar carimbando, e você tem que estar fazendo, e você tem que estar se mexendo. É verdade. Senão, você não está em lugar nenhum, e você não está trabalhando. Para isso, eu acho que tem uma questão que é muito importante, reorganizar valores, princípios de importância. E quando você começa a olhar para isso, você começa a separar. É como se você fosse mesmo jogar coisas fora, né? Então, você tem lá 3 baldinhos, o vermelhinho, o amarelinho e o verdinho. Que valores ficam? Você põe lá. Que valores já foi, me foram úteis um momento, enfim, joga no vermelhinho. E aquele que você ainda não tem lá muita certeza, põe no amarelinho. Então, eu acho que o primeiro passo para você começar a prestar atenção por que essa agenda te consome é que você tem que reorganizar valores. E nessa reorganização, você aprende a se colocar acima. E aí é o princípio. E assim, e por que você se permite se consumir tanto? Então, hoje foi casual. Não é que foi casual, na verdade, eu fiz uma pequena confusãozinha de data, mas antes eu ficava me punindo e, oh meu Deus, eu me dei a segunda-feira. Desta semana eu me dei. Então, eu pergunto, né? Até para resolver problemas, não tem problema, mas eu me dei essa segunda-feira. E eu pergunto para essas pessoas que estão nessa loucura de agenda, que momento que vocês dão para a família? Volto a mesma pergunta. Onde está o processo criativo? De que forma se dá o processo criativo?
E que atenção você dá para sua família? Aí começam a surgir, né, as crianças mal criadas, as crianças que... Porque agora a gente está cheio daquela geração mimimi, né? Que é o povo mimimi, que vai para uma reunião com fone de ouvido. Aí o CEO vira e fala, dá para você tirar o fone de ouvido que nós estamos numa reunião? Não, não vou tirar. Quem representa o CEO dentro de uma reunião? O pai. Aí o pai não estava presente, né? Ele foi criado com uma babá, ou com a avó, ou sei lá. Ele não vai respeitar uma hierarquia dentro da empresa. Então, eu te pergunto, né? Você que não se dá uma segunda-feira, não se dá uma quarta, não se dá uma sexta, por que você é tão insubstituível assim? Né? Porque o que você acha que você é tão insubstituível assim? Onde está essa questão que você vai olhar finalmente para sua família? Se, afinal de contas, tudo que você está fazendo é para sua família. Porque para quem trabalha é para a família. Então, essa é uma pergunta curiosa, Cris. Você sabe que eu sempre faço aí uns questionamentos com os meus líderes, eu gosto de chamá-los assim. E numa determinada ocasião, eu falei, mas por que você trabalha tanto da forma como você trabalha? Você acredita que pelo menos uns 5, acho que eu conversei com uns 8, uns 5 não souberam me dizer objetivamente para que trabalha. Aí eu falei, mas é curioso, e aí, de novo, encaixo o meu digníssimo marido, que é o papel do provedor. O cara trabalha, e para prover, mas em que momento ele provê alguma coisa em benefício próprio? Né? Ele é um exemplo que muitos outros são assim, não são todos, alguns já mudaram o status quo. Mas para que isso tudo nessa volúpia, nessa necessidade de não abrir uma pausa? Agora a gente está em pandemia, está trabalhando em casa, abre uma pausa, vai assistir, sei lá, um desenho com o filho, vai fazer uma lição de casa com o filho, coisas que te tirem exatamente daquela rotina maçante, pesada, enfim. E aqui ninguém está falando para você ser inconsequente. Não, claro que não. Você sabe, o executivo tem esse perfil e ele sabe em que momento ele pode abrir uma brecha e quando realmente meia-noite ele vai ter que trabalhar. Claro, porque a responsabilidade... E, aliás, tem muitos trabalhando por causa da China, por causa do Canadá, por causa do sei lá eu que país. Então, assim, não existe mais um horário. Então, se você não fizer o seu horário, a sua agenda, você vai ficar exatamente como o seu papai, o seu vovô, né, que trabalhou lá na era industrial, e ele não sabe trabalhar de outro jeito que não seja olhando para um chão de fábrica. E ainda tem uma questão. Não, e assim, peraí, Val, e assim, que ele seja olhando para esse chão de fábrica, que não seja olhando para quando o vovô, o papai acordava 4 da manhã para cuidar da padaria, ou do restaurante, ou do comércio que ele tinha, que tinha que ficar o dia inteiro, a segunda a sábado. Aí ia para casa, né, no sábado, tinha aquela dinâmica, mas era tudo aquilo. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso sustentar vocês num novo país, que eu não sei como é que vai ser, e vocês precisam ser sustentados. Então, muita coisa veio do pós-guerra, tanto para os homens como para as mulheres. Muita coisa veio do pós-guerra. Então, a gente tem que... Então, essa pergunta que você está falando, mas por que nessa volúpia, né? Em função de quê? Então você precisa parar, se esvaziar, respirar e falar, encontra isso. Isso está te fazendo bem? Por que nós vamos para um outro lugar, Val, que eu quero que você fale, que é o quanto você está bem mentalmente. Exato. O quanto você está bem fisicamente. Exato. É porque a saúde mental está ligada com a saúde emocional. Uma coisa não anda sozinha, né? E a pandemia, entre tantas coisas que ela expôs,
né? Ela expôs isso também com uma força muito grande. Algumas empresas já vinham olhando para esse aspecto, né? Porque a gente teve lá um momento em que o importante mesmo era o cara ter um diploma, né? Então vai fazer MBA, vai fazer isso, faz. Além de tudo, tinha isso ainda. Tinha isso, então era Verdade. muito importante. Não que ainda não seja, Claro. mas houve um momento em que você olhava para isso com um valor muito grande. Aí depois começou a olhar e falar, bom, tá bom, então, o cara tem lá um monte de diploma e tal, mas e aí? Cada vez mais a gente encontra essa discrepância nos times, né? A liderança um pouco mais velha, de uma outra geração, e a equipe um pouco mais nova de outra geração. E aí tem confrontos enormes, né? Então, você tem que saber lidar com essas pessoas. Para saber lidar com essas pessoas que são completamente diferentes do ambiente em que você cresceu profissionalmente, você tem que estar bem consigo mesmo. Sua saúde mental tem que estar boa. Um líder que não tiver a saúde mental em ordem, a saúde emocional em ordem, não consegue liderar o seu time. Não consegue extrair do seu time a essência, o melhor de cada um. Vira um tarefeiro. E aí fica essa rotina maçante do carimbador maluco. Próxima reunião. Tô saindo dessa, tô entrando na outra. E fica uma loucura. Então, enquanto essa pessoa não buscar este equilíbrio da vida emocional, da saúde mental, com a rotina do dia a dia e permear isso de uma forma saudável, eu fico até me questionando, esse cara não vai conseguir nem estender a vida corporativa dele. Porque a vida corporativa é um rolo compressor. Só entra se quiser, ninguém é obrigado a entrar. Mas já que você está nela, tenta fazer dela uma coisa mais suave. Não precisa ser essa coisa tão hard, tão dura. Até né? porque toda empresa tem que estar a serviço da vida. Ela tem que estar a serviço da vida. Então, você precisa estar a serviço da vida. Assim como a mulher, ela é a serviço da vida, ela cria a vida, né? Porque o homem traz a vida e ela gera a vida. É muito importante que você olhe para tudo isso. Veja, Val, você está entrando num processo, né, que você falou, que é os mais velhos que são os mais capacitados, gabaritados, para estar na linha de liderança, de grande liderança, com conflito na seguinte, porque são muito jovens. Principalmente o pessoal de TI. Alô? Quem são? Aí o que acontece? Você não vai se olhar. Se você não vai entender o que está acontecendo, quem são esses mais jovens? Os seus filhos adolescentes que você não está conseguindo dar conta em casa. Por quê? Porque você ficou olhando lá para o seu papai como é que ele trabalhava dentro da era industrial, que tinha que ser assim, que tinha que chegar mal-humorado em casa, que tinha enfim, né? Eu lembro assim, meu pai, ele chegava num mau humor, eu falava, gente, mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Esse homem está com mal de mim? Né? E a gente ficava pirando, eu pirava. Eu lembro que, brincando em rua, e meu pai, sabe, bravo, chegando bravo em casa, era um alemão bravo, né? E eu não tenho nada com isso. Agora eu pergunto, quantos pais continuam chegando bravos em casa, funicando seus filhos, que não tem nada a ver com a história, tá ali de braço dado, vem, eu quero te abraçar, beijar. Não, e esse cara leva as coisas ainda para dentro de casa. Leva uma reunião, né? Aqui, na época em que se saía de manhã para trabalhar, enfim, né? Ele chegava muitas vezes mal-humorado, cansado, estressado, enfim. E a energia da casa mudava. Não foi uma, não foram duas, não foram três, foram diversas vezes. Até que chegou um momento que eu criei uma regra. Quando ele abre a porta e a energia cai, eu falo, faz um favor, aperta o botãozinho, desce de elevador, pega o carro, dá uma volta, ou então dá uma respirada lá embaixo na garagem.
Eu quero só o Maurício. Vai dar uma voltinha no quarteirão. Dá uma volta no quarteirão, faz qualquer coisa. Eu quero só o Maurício aqui dentro. Então. E eu falo para ele, eu não sou seu par. Não me trata como se eu fosse o seu par. Eu sou a sua esposa, o seu filho é o seu filho. E aí a ficha dele cai, enfim, e ele vai. Mas é muito duro ainda. Então, Val, mas é um exercício que precisa ser feito. Val, mas você fez esse exercício, você teve esse olhar, você olhou, né? E quem não olha? Isso dá desquite, olha, divórcio, isso dá divórcio. Isso acaba com casamentos, com os maridos, com os casais se amando muito, sabe? Isso acaba, porque você não se compartimenta. Então, Cristine, eu não acredito que você seja uma pessoa na empresa, uma pessoa dentro de casa, uma pessoa no boteco. Você é a mesma pessoa. A única coisa é que se você estiver na sua inteligência emocional, você se compartimenta. Então, eu vou me compartimentar aqui, eu tenho um compartimento. Tá, agora eu entrei dentro do carro e vou para casa. Então, eu vou xingar todo mundo no trânsito, né? Xinga todo mundo no trânsito, buzina bem. Porque quando você chegar no compartimento da sua casa, a energia tem que ser outra. Essas pessoas que estão dentro de casa, os seus filhos não tem nada a ver com isso, sua esposa não tem nada a ver com isso, ou as mulheres executivas, o seu marido não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Né? E quando você for para outros departamentos da sua vida, você sempre vai ser a mesma coisa. Porque assim, se o seu filho estiver doente, você não vai ser a mesma pessoa dentro do trabalho. Você me desculpe se você falar que não é. Não é. E a mesma coisa, se no seu trabalho não estiver legal, você em casa está trazendo isso. Então, hello. É verdade. Né? Precisa ser visto, precisa ser olhado. Então, eu acho que quem já amadureceu um pouco mais emocionalmente, porque isso é uma questão de amadurecimento emocional. E quem se permite a esse amadurecimento, inevitavelmente vai chegar num momento que ele vai olhar para a sua trajetória, para a carreira, aonde ele está, enfim, e não raro ele vai perceber que ele teve que abrir mão de muita coisa para chegar lá. Esse caminho é duro e não permite muita bagagem. Né? Você tem que ir leve. E aí você olha e fala, putz, abri mão eventualmente de uma coisa que me era muito fundamental e só fui perceber na idade mais avançada. Então eu faço esse convite para o jovem executivo em torno dos seus 50, 50 e poucos anos. Como é que ele quer chegar na longevidade? De que forma existe, né? Hello, existe. Existe, a medicina está super avançada. Existe. Enfim, então a gente vai viver mais, né? Então, como ele quer chegar na longevidade? De que forma ele quer chegar? Então, essa é uma pergunta e é um convite que eu costumo muito fazer. Olha para a sua carreira, olha para o seu percurso, tem orgulho e muita gratidão por isso tudo, porque é lindo. Não é que não é para fazer, é para fazer sim. É a sua história, né? Busca o equilíbrio para que você olhe para a longevidade e você enxergue o que é você lá na frente. Em algum momento, o mundo corporativo vai acabar. Não porque você queira, mas porque ele tira você do pedaço. E aí, quem é você? Percebe? Você construiu bens materiais. Você tem um nome e um sobrenome, ou você é a Maria da Volkswagen, né? O João da Oracle. Qual que é seu sobrenome? É verdade. Gente, eu conheci pessoas que só tinha o e-mail da empresa que trabalhava, não tinha o e-mail pessoal. Eu falei, oi? Eu falei, oi? Quer dizer, a pessoa não soube dividir as coisas. Gente, e isso é complicado. Então, eu acho que o mais importante de repente, fazer um passo a passo. Né? Separou lá nos 3 baldinhos, o amarelinho, o verdinho e o vermelhinho. Faça um passo a passo. Eleja você como prioridade de verdade. Olha para dentro de si e veja o que é que você está querendo buscar.
não é possível que você só esteja querendo buscar o bem-estar financeiro seu ou da sua família. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Isso compra alguns confortos, mas não compra o conforto emocional. Aí você chega lá na frente, o mundo corporativo fala tchau, você só tem o nome e sobrenome corporativo, né? As pessoas não te chamam pelo nome, te chamam pelo sobrenome, e aí você se perde. E aí, quando você se vê nesse vazio, que é um vazio muito grande, você sai de uma rotina absurdamente A maioria estressante, adoece. A maioria aí adoece. você adoece, né? Então, é importante olhar para isso agora, em torno dos 50. Eu tinha uma terapeuta ótima, fantástica, assim, e ela falava uma frase que é incrível. Todos nós temos merdas. Uns mais, outros menos, mas todos temos. E o que é importante? Olhar que lá por volta dos 50, essas merdas vão começar a boiar. E aí a gente começa a achar que dá conta, e vai, e aí baixa uma, sobe a outra, e você vai naquele malabarismo. Quando, na verdade, você tem que cuidar, acolher essas merdinhas ao longo da sua vida, para quando você chegar lá por volta dos 50, tá tudo bem, essa merda é minha, eu trato ela com amor, com carinho, fiz todo o possível e não jogo ela no colo do outro. Ela Que é o talvez que nem hoje, fede. Talvez ela pois nem é, fede. que é o que hoje as pessoas fazem muito. Elas não olharam para si ao longo. Quando chega num momento por volta dos 50 que a vida começa a pôr as cobranças, você dá uma espanada. Por quê? Porque você não fez a sua ordem de prioridade, você não limpou o que tinha que limpar, você não projetou como é que você queria a sua longevidade. Então, para Sabe quê? qual é a maior, sabe qual é o maior cocô? Sabe qual é a maior merda? Que a pessoa aí chegar nessa fase aí e lascou? Culpa. Porque além de ter a culpa, porque você acha que tem que ficar nessa agenda louca, aí vem a culpa de porque você não mudou a sua agenda. E aí chega nessa época, falou, lascou, lascou. A culpa é muito alta. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Todos os grandes executivos, mas os bem-sucedidos, aqueles assim que hoje são conselheiros de empresa, estão em IPO, os caras mandam bem pra caramba em negócios, todos, sem nenhuma exceção, trabalharam o seu autoconhecimento e a espiritualidade. Conseguiram entender o que é a espiritualidade, que é exatamente toda a energia sistêmica em volta da gente, emanada através do nosso corpo. Porque o nosso corpo é só 1% do que nós somos. 99% é energia que nós emanamos através das nossas células, das nossas memórias celulares, transgeracional. E você tem todo um conhecimento. As pessoas procuram investir, entender o que é espiritualidade. Gente, eu não estou falando que é macumba, que é espiritismo, espiritista, espírito, não é nada disso. Eu estou falando que a pessoa olhou para o campo quântico energético dele, que é espiritual, né? É o que você não toca, você sente. É a pessoa que não está só aqui, mas quando ela tem que tomar uma decisão, ela toma de coração, nenhuma sombra de dúvida, porque não é aqui, porque a espiritualidade faz com que você expanda seu coração e do coração você tome as suas decisões. Isso faz com que os grandes sejam grandiosos. E isso, assim, é 100% de todos. E eu acho que a Val pode... acho que a Val está na mesma linha de porcentagem que eu. Todos que eu conheço, todos olham, todos entraram, todos não ignoram suas histórias, porque quem tem um passado consegue construir um olhar estratégico para o futuro. Quem quer enterrar o passado não tem nem presente. É verdade. Não tem nem o presente.
E assim, eu não sou uma executiva de uma multinacional, né, enfim, mas eu tenho a minha empresa há 13 Não, anos, eu já fui. Então, né? Enfim, mas eu tenho a minha empresa há 13 anos e eu tenho um filho que acabou de fazer 9 anos e ele é o marco divisor de que é possível. Eu tinha um ritmo porque eu pensava assim, não, eu tenho que dar o exemplo, né? Então eu chegava antes das 9, porque eu tenho que estar lá para todo mundo ver que eu já cheguei. Ah, então, eu tenho que sair depois de todo mundo para todo mundo ver que eu tô ali. E assim, eu fui por muito tempo no comando da minha própria empresa. E aí chegou meu filho. E aí eu olhei para aquilo tudo e falei, pera um pouco, tem alguma coisa de muito errado nisso tudo. Eu não entrego qualidade para o meu filho. Aí eu falei, pode parar. Então eu defini para mim mesma, eu entro às 10, 10h30, 11 horas. Se eu tiver uma reunião, se a empresa estiver em crise, eles vão me achar no meu celular 6h30 da manhã. E eu vou estar exatamente. lá às 7. E tá tudo bem, né? Aham. Então, sem culpa, absolutamente sem culpa. Então, o meu dia começa por volta das 10. O que que eu faço antes que eu acordo? Quem me conhece sabe que eu acordo 5, 5h30. Então, assim, mas o que que eu faço antes? Eu leio artigos que eu acho que é legal, que durante o dia não dá tempo. Eu mando mensagem para minha família, para os amigos. Eu saio distribuindo, para o pessoal, faz isso hoje, depois não esquece, enfim. Faço a minha ginástica, faço coisas que me fazem bem. Se na quinta-feira me dá na telha que eu vou fazer uma limpeza de pele às 3 da tarde, eu vou fazer uma limpeza de pele às 3 da tarde. Porque se eu tiver que ficar no dia seguinte até às 8 trabalhando, eu vou ficar. Então, o que que eu digo é que precisa ter um novo olhar. Para essa Não é que responsabilidade. Você precisa ter uma responsabilidade com você, uma autorresponsabilidade. Precisa. Autorresponsabilidade, olha, eu vou falar um negócio. Autorresponsabilidade com autoconhecimento para você conseguir ser mais responsável e abraçar o seu time. Porque dentro disso que você está falando, Val, tem a outra pergunta que é: não tenho o melhor do meu time, mas a minha agenda é mais que lotada. Responde essa. Então, é o que nós Eu estamos acho que falando. tem aí. Eu passei por uma experiência recentemente que foi muito curiosa, né? Então, eu tinha uma sócia e ela vivia questionando e reclamava demais da equipe. Porque o fulano não escreve, porque o ciclano não isso, e era um tormento, eu vivia um verdadeiro tormento. A história se finalizou, ela saiu, enfim. E eis que eu tenho a mesma equipe de antes. E para mim, essa equipe produz. Tem acertos a serem feitos? Claro que tem, eu também tenho os meus. Mas esta equipe produz. Ou porque talvez o ambiente que eu proporcione seja mais amigável, ou porque talvez eu seja mais clara, mais Ô, Val, detalhista. você não é Mas faz. tarefeira. Você não é tarefeira. Então, a resposta para essa pessoa que eu sei que está assistindo a live é: você é uma tarefeira. Você não passa de uma tarefeira. Você pode ser gerente, pode ser. Você só vai ser isso. Você não vai ser mais nada além disso. Porque uma pessoa que tem que ir para uma carreira maior dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo, ela precisa ter tempo, ela precisa ter humor, ela precisa pensar, agir com o coração, inovar, ser estratégica. Em que momento que o tarefeiro consegue fazer isso? Se ele é só um fazedor de tarefas. Ela precisa de um tempo de qualidade, seja para ela fazer coisas que lhe deem algum retorno, ou seja, para buscar uma inovação para a própria empresa. Um sistema, uma consultoria nova, um sei lá Deus o quê. Então, ela precisa de um tempo de qualidade. E não tem absolutamente nada de errado. Hoje eu estou com um dia mais ou menos tranquilo, eu vou fazer 3 horas de almoço.
Eu vou ficar meia hora com meu filho vendo Ladybug, depois eu vou zanzar na internet para ver lá qualquer coisa que me interesse, e assim você volta. E o que você eventualmente faria em 3 horas, você vai conseguir fazer em 1 hora e meia. Porque você ganhou qualidade, você ganhou um tempo de qualidade para você mesmo. Um respiro. Um Né? respiro, Então, né? eu tenho a dizer com todas as letras que está absolutamente anacrônico sofrer da síndrome da agenda lotada. Não combina mais. Alguns líderes de sucesso que Não é produtivo. não é produtivo, é contraproducente. Então, assim, alguns dos líderes que buscam caminhos outros, que seja no seu equilíbrio emocional, que seja no seu equilíbrio mental, que seja no equilíbrio emocional e mental do seu time, ele vai ter mais e melhores resultados. E isso vai refletir diretamente no ganho financeiro da própria empresa. Porque esse time vai produzir mais e melhor e vai virar o quê? Lucratividade. Então, é muito mais inteligente você fazer essas pausas durante o dia. Sem Gente, culpa, permitam-se, sem culpa. pensa um pouco. Por que que as empresas, é que agora, óbvio, na época de pandemia não rolou, mas por que que as empresas investem em levar seus funcionários, os líderes principalmente, para se fechar 4 dias num hotel lá na Bahia, na ilha na Bahia? E, né, todo mundo poder beber, relaxar, porque está num período de criatividade, eles precisam do melhor do funcionário. Havia necessidade de levar a pessoa para longe por causa dessas agendas. Quer dizer, fecha a agenda, a pessoa está lá no processo criativo. Então, se a empresa faz isso, e com fé em Deus nós vamos voltar a isso já para o segundo semestre, né? Mas se a empresa faz isso, por que raios você não pode fazer a sua agenda pessoal caminhar nesse sentido? Para você ter qualidade de vida, para você ter qualidade com a sua família, para você ter qualidade com o seu processo criativo, para você ser um profissional de mais qualidade. Ó, a Edelícia aqui está fazendo um comentário super legal. Agenda lotada nunca foi sinônimo de competência. Mas não mesmo. Porque não uma mesmo. coisa não está ligada à outra. E é óbvio, sei lá, por exemplo, meu marido é o financeiro, então eu sei, tem os momentos de fechamento, é fechamento de budget, é fechamento de quarter. Mas isso não é todo dia, né? Eu sei que ele fecha muita coisa, é uma loucura o que esse Mas homem não é faz de todo dia. fechamento. Uhum. Mas não é todo dia. Não é todo minuto que você tem que estar nesse nível. Então, eu acho que quando dá a baixa, sem culpa, permita-se. Permita-se de boa. Não tem problema nenhum. Né? Então, eu acho que isso é muito salutar. E eu insisto que isso é salutar para longevidade. Esse cara não vai ser executivo a vida inteira. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu também aprendi com uma queridíssima terapeuta e coach de primeira, que é o seguinte: você tem que não fazer nada para garantir que nada deixe de ser feito. Oi, como é que é? Aí vocês ficam todo doido que eu tô falando esse negócio. Você tem que não fazer nada para garantir que nada deixe de ser feito. Então eu tenho que orquestrar. Orquestrar. Quem faz a música na orquestra? Os músicos. E o maestro, ele orquestra. Ponto. Ele não faz nada, mas nada deixa de ser feito. Nada deixa de ser feito. Então, essa é a frase que você tem que levar para você. Eu tenho que não fazer nada para garantir que nada deixe de ser feito. E qualquer coisa que eu esteja fazendo fora disso, eu estou olhando para minha mãe, olhando para o meu pai, olhando para o meu vovô, olhando para a guerra, olhando para o meu filho, qualquer outra coisa, eu estou nas
condições sistêmicas que impactam o meu dia a dia. E nós estamos todos um a serviço do outro, sempre. Então, não se iludam. Aquele cara que, olha, vou dar uma dica sistêmica aqui, tá? Aquele cara chato pra caramba que trabalha com você, que é seu chefe, talvez, pode olhar que é a sua relação com a sua mãe. É uma relação íntima. É uma coisa íntima, não é aberto, é algo velado, que não está resolvido. E esse chefe vem a seu serviço para que você cure isso dentro de você. E isso é com todas as pessoas que nós encontramos na vida. Mas essas que a gente se relaciona no dia a dia, elas estão para nos ensinar. E nos ensinar coisas que nós temos que superar dentro do nosso próprio sistema. Aí você não se dá bem com esse, passa, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Aí não rola, né? E dentro daquela coisa do coelho maluco lá do coelho lá. Não é o coelho, Jesus amado, é o chapeleiro maluco. O chapeleiro maluco, é. O chapeleiro maluco. Tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. Porque é isso, é ter um novo olhar. Eu acho que tudo se resume em autoconhecimento, se permitir esvaziar, né? Do mesmo jeito que a gente esvazia guarda-roupa, gaveta, enfim, se esvazie também. Se libere de conceitos que já ficaram anacrônicos. Você consegue... A pandemia, de novo, ela veio aí para mostrar isso. Você consegue trabalhar e produzir sentado no banheiro da sua casa, porque ninguém sabe onde você está, sentado na mesa do escritório, lá, enfim, fisicamente, viajando lá na praia, sei lá onde. Você produz aonde quer que você esteja. E a pandemia veio para mostrar isso na marra, porque já existia esse tabu, esse celeuma em torno da home office. A pessoa não trabalha, a pessoa não está trabalhando, enfim. E a pandemia, ela na marra, sem pedir licença, botou todo mundo sentado em casa, com filho, com estrutura, sem estrutura. Criaram novas métricas. Criaram novas métricas, porque tem que controlar essa gente toda dentro de casa. Criaram-se novas métricas, enfim. Então, tá tudo certo. Faça a sua agenda, porque vai dar certo. E é isso, permita-se, né? Então, eu brinco aqui que o meu marido, ele se permitiu, né? Então, assim, antes, ele saía de casa 7:50, deixava o nosso filho na escola às 8, trabalhava lá na ponta da Faria Lima, eu tô aqui na região da Lapa, então ele pegava um respectivo trânsito, chegava lá perto das 9. Aí você chega, vai tomar um café, você fala do futebol, você fala da política e tal. Aí você senta 15 minutos para dar uma geral nos seus e-mails, aí você começa a trabalhar, né? Ele fez o inverso. Ele acorda às 8 horas, ele já está sentado trabalhando. Eu falo, cara, em vez de você pegar essa 1 hora que você gastava aí no meio do caminho e desce e vai fazer 40 minutos de esteira, você sai direto do banheiro, senta no escritório e começa a trabalhar. Então, isso não é inteligente. Não. Isso não é inteligente. Isso é um abuso. Isso é um abuso. É um abuso. Eu conheço executivos que na pandemia foram buscar esportes radicais. Um deles alugou uma casa no Guarujá e botou a família inteira para fazer surf. Ele, a mulher e o filho. E o dia dele não começa antes do surf dele. Um outro se encontrou correndo lá em Interlagos. Ele gosta de velocidade, enfim, e tal. E foi para lá. Ele falou, lá eu jogo tudo que eu preciso para fora e vou. Então, esse também é um outro caminho bastante saudável. Busca alguma coisa, não precisa, tá bom. Trabalha feito um louco, enfim, com a agenda e tal, e não sei o quê. Mas abra um espaço definitivamente para você. Nem que seja, de repente, uma vez por semana, já é algum começo. Já é uma luz no fim. É alguma coisa. É alguma coisa. Né? Porque a pergunta que não cala é:
olhe para a sua longevidade e como você quer chegar. Nesse ritmo, se bobear, infarta antes dos 60. Exatamente. Olha, nós estamos aí agora já com 50 minutos de live e eu quero saber, né? Eu quero saber, não quero saber nada. Eu quero disponibilizar algumas perguntas aqui. Se alguém quer colocar alguma coisa, tem vários comentários, eu vou ler alguns comentários. Então, me desculpa os inscritos aí com você, tá, Val? Não tem Então, problema. tem os comentários aqui. Olá, Cris. Qual o tema de hoje? Tá escrito lá, meu Deus do céu. Ai, Jesus, eu me mato de rir. Deixa eu ver. A Vanderly, estou aqui, estou gostando. O Nelsinho, perfeito, faz todo sentido. Que dó dessas famílias, acho que na hora que a gente estava falando de família, conheci gente assim na Caixa Federal. Era a hora que a gente estava falando das pessoas que têm agenda e não, né? Então, aqui tem várias coisas da Piso. Maravilhoso. Deixa eu ver o que mais. Você está sempre inteira com todos os momentos. Estão te dando um elogio aqui, Val. Que Delice, concordo em número, gênero e grau. Agenda lotada nunca foi sinônimo de competência, que a gente já falou aqui. E se alguém quiser fazer alguma perguntinha, estamos aqui disponíveis, né, nos próximos minutinhos aí, enquanto a gente encerra a live. Agora, para tirar esse letreiro daqui é o negócio, menina. A Fátima está perguntando que ela não conseguiu ver o tema ali em cima. Síndrome da agenda lotada. O cara que acha que a agenda cheia representa alguma coisa, status, por exemplo, não e representa. não é, né? O que tá aí, ó. O que você acha que representa a sua agenda lotada? Me fala. Por favor, coloca aqui. O que você acha que a sua agenda representa? Uns falam que se não tiver agenda lotada, sente culpa, né? Os outros, eles gostam, porque assim não tem que lidar com a equipe. Gente, eu já ouvi isso. Imagina, eu já ouvi. Aí esse líder assim, né? é o líder do futuro. Eu só faço assim, né? Me dá paciência. Tem a questão que eu acho que faltou de falar, que é o líder com mau humor, né? Então, assim, o cara tá com agenda tão lotada que ele fica de mau humor. Não posso falar com você agora porque eu tô com a agenda lotada. Agora não dá, você não tá vendo o quê? Olha a minha agenda lá, olha a minha agenda. Aí se fecha em mau humor, só que o mau humor é um jeito de ninguém te encher o saco. Né? E aí? E o seu time, que você deveria não fazer nada para garantir que nada deixe de ser feito e orientar o seu time? Como que fica isso? Né? Então, tem umas coisas assim, né, que, enfim, aqui a minha listinha do que veio para mim hoje durante o dia tá, desculpem, tá feita, né? Eu não sei se você tem mais alguma, peraí, tem mais uma coisa aqui, olha. A Fátima Melari, agenda lotada dá culpa sim, mas representa o fim da minha qualidade de vida, sem nenhuma dúvida. Então, Fátima, e o que você vai fazer agora para fazer isso diferente? Assim que acabar essa live, eu vou subir aí no Instagram, tá, gente? E amanhã ela vai estar no YouTube para vocês não perderem e distribuírem essa live, porque eu acho que ela é super importante no sentido de orientar mesmo, porque eu conheço pessoas que, assim, tá nesse processo de estar em casa, né? Eu queria ter assistido desde o começo. Você assiste depois, não tem problema. Que tá nesse processo desde, né? E assim, ai, Cris, preciso ir aí. Vem, vamos lá, vamos marcar. Só posso às 8 da noite. Eu atendo. São os horários, né, que tem ali para quem não pode realmente. Não, só posso às 8 da noite. É verdade. Ela pode vir antes, ela pode vir no almoço, ela pode vir a qualquer hora. Até porque ninguém está controlando. Não posso. E a gente, eu atendo pessoas também que têm uma agenda que é a agenda. E elas podem sempre, elas nem me falam qual horário, elas falam qual é o horário, qual é meu horário. Então, se você quer ter sucesso, se você quer realmente caminhar com a sua carreira, seguir em frente, você tem que ter mais tempo. Você tem que ter mais tempo. Se você ficar dando uma de chapeleiro maluco, eu sinto muito.
é uma forma que você achou de... É o amor cego que a gente fala, né? De amar alguém dentro do seu sistema e vai ser assim, eu não sei fazer diferente. Só que, ó, hello, isso era da era industrial. Aqui agora, depois de uma pandemia, pleno século XXI, ano 2021 para 22, a história é outra, gente. Tem empresa que nem vai voltar mais. Tem empresa que já adequou, eram 10 andares, 3 prédios, ficou em 3 andares, só ninguém mais tem baia definida, não existe mais isso. Papelada está sumindo. Então, hello, né? Nelsinho, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Boa, Nelsinho! Esse manja do que está falando. Porque ele sabe lidar com a agenda, porque ele tem uma agenda bem, cheia, mas é um cara que, vou viajar na quarta-feira, tchau, e vaza, né? Então, e olha só o que ele está dizendo, quem trabalha muito não tem dinheiro para ganhar, não tem tempo para ganhar dinheiro, é isso aí. É isso aí mesmo. Verdade. Então, acho que aqui foi um convite para fazer uma reflexão. Ninguém aqui está dizendo que não é para assumir compromissos e faz parte esse monte de compromisso. Não falamos isso em momento algum. É só para você ser smart com você mesmo, generoso com você mesmo, compreensivo com você mesmo. Permita-se, limpa, tira o que não tá legal, joga fora, vai sobrar espaço. E nesse espaço se coloque, reveja e olhe e pondere e tenha sempre em mente os 3 cestinhos, o amarelinho, o verdinho e o vermelhinho. E faça essas limpezas diárias, semanais, mensais, como for melhor. Mas é importante fazer, porque só fazendo isso você consegue reorganizar a sua cabeça. E aí você consegue refletir a respeito de você mesmo. Eu acho que esse é um convite para refletir sobre você mesmo. É o autoconhecimento e o que é que você faz com isso tudo. E quando você chegar nesse momento, você vai perceber que você vai virar um líder ainda muito melhor. Sim, porque você vai ser um líder disponível. É um líder disponível. Inclusive, a sua carreira também vai ganhar uma extensão. Eu acho que isso faz parte de projetar o planejamento da carreira. Abrir espaços é saudável, é moderno e é inteligente. É isso aí. Gente, então, estamos aqui para vocês, né? Eu quero agradecer. A gente tinha combinado fazer 40 minutos, mas foi 1 hora. Porque o papo estava bom. É verdade. E eu deixo para vocês um beijo e que vocês tenham assim uma semana maravilhosa, iluminada, porque ela vai gelar essa semana. Eu ainda vou aproveitar amanhã aqui, mas manhã de tarde, terça e quarta-feira tem constelação sistêmica organizacional lá na clínica, tá ok? Então estão todos convidados, sejam bem-vindos. Val, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, um fraterno abraço para vocês e até mais. Tchau, Val. Obrigado. Tchau, Beijo, tchau, tchau.